Oi, Nanete, tudo bom? Oi, pessoal. Hoje o tema do nosso episódio é revisão. Porque quem vê um livro pronto, assim, não imagina o trabalho que ele dá. Não é só escrever, né, Nanete? Muitos autores se frustram, às vezes, principalmente autores de primeira obra, quando conseguem finalmente ser publicados por uma editora, mandam o original e estão crentes que a coisa vai sair perfeita e não sai. Só editoras muito grandes, hoje em dia, preparam o texto, que é o que antigamente se chamava de copydesk, que então é um profissional, que é um editor, que vai preparar aquele texto, adequar para a nova ortografia, cuidar do ritmo das frases, da fluidez das frases. Esse é o trabalho do preparador. Aí, quando o preparador termina, o livro fica pronto para seguir para a arte. Na arte, esse livro vai ser diagramado, e aí já fica em formatinho de livro. Quando ele é diagramado e vira formato de livro, muitas vezes dá um pau na diagramação, não sei o quê, que fica 2 R's de um lado só e a vogal na linha de baixo, aparecem uns espaços, enfim, depois que é diagramado, que o revisor é aquele profissional que ele desenvolve um olho técnico, assim, um olho de lupa. Ele vai ver palavras que se repetem na mesma altura do texto, ele vai ver viúvas e órfãos, que são pedacinhos de linha que sobram. Enfim, eu admiro demais o profissional de revisão. Sem eles, nós escritores não somos nada, mas muita gente acha que basta escrever um bom texto e mandar para uma editora. Não basta. Se a editora é pequena, eu sugiro cada um contratar o seu preparador de texto antes de mandar para a editora, e depois que a editora diagramou, pedir para a editora esse original em PDF e contratar um revisor, que é um profissional especializado em revisão, como a Laila Guilherme. Ela vem do jornalismo, né? Se transformou há muitos anos já em revisora profissional. Ela trabalha para editoras de todos os tamanhos e para autores diretamente também. Laila, queríamos te ouvir sobre a tua experiência em revisão editorial. Você teve uma boa carreira no jornalismo. Quando e como foi que você migrou da imprensa para o mercado editorial? Trabalhei mais de 20 anos como jornalista, como repórter, como redatora em revistas de segmento e emissoras de rádio. E depois fui para a imprensa oficial do estado de São Paulo. Quando eu saí de lá, em 2008, eu comecei a trabalhar com revisão de livros para editoras particulares, sempre como freelancer. E hoje em dia eu faço muito livro didático, que felizmente tem bastante texto. O início do meu trabalho como revisora coincidiu com a adoção da nova ortografia, o novo acordo ortográfico, que foi em 2009. E aí coincidiu também que as pessoas tinham o hábito de escrever em redes sociais de forma reduzida, e com isso houve uma grande confusão, ou seja, o acordo ortográfico mudou muito, hífens e acento, principalmente, e é onde as pessoas mais erram. Outra coisa que eu aponto muito é a repetição de palavras, concordância verbal e nominal erradas, e também regência verbal e nominal. São erros muito comuns, inclusive tempos verbais. Começa-se um parágrafo no presente, depois se prossegue no passado. Então, eu procuro corrigir isso ou pelo menos apontar. Então, a ideia do meu trabalho não é só correção, também faço sugestões para melhora do texto e, inclusive, quando há problemas de sonoridade, de cacofonia, etc. Laila, tua vida é corrigir erros. Então, diz pra gente, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem? Eu costumo dizer o seguinte: sempre haverá erros em quantas leituras forem feitas daquele texto, seja por uma pessoa ou mais de uma. E outra coisa, nunca confie num editor eletrônico, um corretor eletrônico, porque é preciso uma cabeça pensante por trás. Então, meninas, vocês estão de parabéns pelo podcast, porque é uma luz sobre a literatura, numa época em que se valoriza somente celebridade em vez de cérebro. Parabéns! Nanete, e a parte de ortografia, algum equívoco na concordância, na gramática, é também o revisor que é responsável? É. O preparador, o revisor, só tem que corrigir o que estiver errado. O preparador, ele tem que modificar tudo aquilo que ele puder explicar. Tudo que ele não vai mudar porque ele acha que a frase fica melhor de outro jeito. Não é o que ele acha. Ele vai mudar colaborando com a qualidade do texto e sempre em cima de critérios que ele possa justificar. Então, às vezes ele fala, esta palavra no meio desta frase estava muito pesada, eu substituí por isso. Então, ele tem que ter os seus critérios
critérios e o bom preparador deixa o texto fluido, gostoso, redondinho. Tem autor novo que não entende ainda muito da coisa, fala, não gosto que mexa no meu texto. Acredite, o preparador, ele colabora com o livro, ele não tá lá para atrapalhar ninguém. O bom preparador, ele tá lá para colaborar para a qualidade final do seu texto. Quem pode falar muito bem sobre isso pra gente, também é uma outra profissional já antiga no mercado, a Martita Sá, que sabe tudo sobre isso. Martita, há quanto tempo você se dedica à revisão de originais? Então, eu trabalho como revisora desde 1993. Eu comecei trabalhando num jornal, depois passei a trabalhar em editoras de revistas, aí passei pela Editora Abril, pela Segmento, pela Dueto Editorial. Aí eu ingressei no mercado de livros a partir de 2007. Foi aí que eu comecei a trabalhar com preparação de originais traduzidos e fazer cotejos, padronizando textos. Foi um novo universo, então, que assim se abriu para mim. Aí eu aprendi muita coisa de lá para cá. Hoje eu trabalho também como editora, coordenando toda a parte de textos para uma editora específica e ainda continuo fazendo revisões e preparações para diversas editoras. São quase 27 anos como profissional de textos. O fundamental para exercer a função de revisor e preparador é o domínio da gramática, o conhecimento da língua padrão do texto que vai ser verificado. Acho que é isso. No mais, ter responsabilidade, atenção e amor pelo que faz também são quesitos fundamentais. O revisor é respeitado pelos autores ou tem alguns que não aceitam correções? Cara, tem de tudo. Quando eu trabalhava com editoras de revistas e também no jornal, os autores eram redatores, né, os jornalistas. Geralmente eles respeitam muito o trabalho do revisor, mas às vezes eles questionam alguns procedimentos. Vai do profissionalismo de cada um, tanto dos revisores quanto dos redatores. Quando o autor percebe que o revisor é bom no que ele faz e sabe o que está fazendo, agindo com responsabilidade, profissionalismo e tal, ele respeita mais. Agora, os autores de livros, eu lidei poucas vezes assim, diretamente com autores, mas todas as vezes eu tive um retorno bem bacana por parte deles, os autores. Em geral, eles acabaram me agradecendo muito pelo trabalho, pelas interferências que eu fiz no texto e tal. Porque eu tenho também uma veia de escritora que me faz ir além do trabalho de revisão, saca? Eu acabo fazendo mais um trabalho de edição. Às vezes eu até reescrevo vários trechos do livro. Também faço uma leitura crítica, com comentários e tal. Em geral, os autores respeitam e agradecem. Que legal, né, Paula? 2 profissionais com visões diferentes sobre esse assunto que é importantíssimo. Um livro impresso com erro, ele fica desacreditado. No momento que o leitor pega um erro num livro, ele desacredita daquela narrativa. Muitos têm vontade até de parar de ler por causa do erro. Então eu sempre digo que o livro é um acordo que o leitor faz com o escritor. Ele pega na mão do autor e diz, me leva. O livro pode tudo menos ter erro, porque na hora que esse leitor pegar um erro, ele larga da mão desse autor e é muito fácil dele fechar esse livro e nunca mais voltar a ler ele. Vai lá pra estante, vai pra doação. Gente, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente agradece aos revisores que estão aí pra colaborar no enorme time que trabalha pra botar cada livro de pé, né? Isso aí. Muito boa a nossa conversa hoje, né, Nanete? Ótimo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Um abração. Até a próxima. Um abraço. Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.